Bastidores da Política. Cristiane Agostini, repórter do Valor Econômico, já está aqui com a gente. Oi, Cris, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, Débora, bom dia, Fernando, bom dia a todos. Bom dia. Cris, vamos falar sobre a próxima manifestação marcada para o dia 12, ou seja, para o próximo domingo aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Esse ato foi convocado pelo MBL e há uma discussão aí se partidos de esquerda, entidades de esquerda também vão participar desse ato. Como é que está essa conversa? Débora, a esquerda se dividiu novamente, né, em relação a esses atos contra o presidente Bolsonaro. E o principal partido de esquerda, né, o PT, o PSOL e a CUT, que é a maior central sindical, além de outros movimentos populares que costumam levar muita gente para a rua, não vão participar. Eles decidiram não engrossar esse ato, que é liderado aí pelo Movimento Brasil Livre, né, MBL, pro Vem Pra Rua e pro Livres. Esses grupos, né, que estão liderando o ato, eles são mais conservadores. E no passado eles apoiaram o presidente Jair Bolsonaro e também fizeram aqueles atos, né, eles organizaram aqueles grandes atos pelo impeachment da presidente Dilma. Para o PT e para o PSOL, essas ações do passado, né, principalmente, são vistas como um impedimento, né, para ter uma construção, para ter uma unidade neste momento. São temas caros, né, Cris? São temas muito caros, há uma espécie de ressentimento, né, em relação à atuação que esses grupos tiveram, principalmente no impeachment da Dilma, também em outras questões, né, como quando a vereadora Marielle foi assassinada, né, a postura que eles tiveram, depois o apoio deles ao presidente Jair Bolsonaro. Tudo isso criou uma série de ressalvas, de ressentimentos. E o PT, assim, lideranças do PT, do PSOL, eles falam que não houve uma construção política para que houvesse uma unidade neste momento, né, para esse ato do dia 12. Aí esses partidos de esquerda, eles estão já planejando outras manifestações, né, em outubro e novembro, e aí sim eles falam que poderá ter uma unidade, se tiver mais conversas, se tiver, enfim, uma proximidade maior. Mas nesse momento, esses dois partidos, né, a CUT e outros movimentos, né, como o MTST, a Central dos Movimentos Populares, eles não pretendem participar. Mas a gente vê que tem uma divisão, né? Partidos como o PSB, o PDT e até lideranças do PCdoB e 5 centrais sindicais, elas vão engrossar esse ato do dia 12. Essa parte da esquerda acha que o momento político é muito grave, né? Principalmente depois da manifestação do dia 7 de setembro, com as declarações antidemocráticas do presidente Bolsonaro. E eles falam que o momento é de superar essas divergências políticas, deixar um pouco de lado e se unir, enfim, por uma causa maior, que seria o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Cada um está olhando para o seu, de certa forma, né, Cris, quando se pensa na eleição. Então tem também essa dificuldade de fazer essa junção agora, sendo que tem essa separação política, de certa forma esses atos também servem de palanque. Aliás, vai ter palanque para político? Sim, Dé e Fernando, vai ter palanque e até essa questão eleitoral é um fator que tem dificultado essa união, né? O mote desse ato era nem Bolsonaro nem Lula. Aí o MBL depois decidiu mudar para o Fora Bolsonaro, né? Até para tentar atrair a esquerda. Mas o PT e o PSOL falam que não tem como aderir a uma manifestação que pregava contra o ex-presidente Lula. Aqui em São Paulo, o que a gente tem visto é que vai ter um palanque aí para os nomes da chamada terceira via, né? De nomes da centro-direita e da centro-esquerda também. Estão confirmadas as presenças dos ex-ministros Ciro Gomes, que é do PDT, o Luiz Henrique Mandetta, que é do DEM, dos senadores Alessandro Vieira, que é Cidadania, e a Simone Tebet, que é do MDB, e até do governador João Dória. O Dória, na verdade, ele está estudando, ele deu indicações aí que ele poderia ir, os organizadores esperam a presença dele, mas oficialmente ainda não está confirmada a participação do governador.
Todos esses nomes, né, o Ciro Gomes, o Mandetta, o Alessandro Vieira, a Simone Tebet e o Dória, são cotados para concorrer à presidência em 2022, contra o ex-presidente Lula e contra o Bolsonaro. Então, deve ter um caráter eleitoral, né? Deve se transformar aí num palanque dessa chamada terceira via. Tá. Ô, Cris, como é que se deu esse entendimento para o nem Bolsonaro, nem Lula? Depois esse entendimento, para mudar, né? Para tentar mudar esse chamamento, esse mote do MBL... Fizeram até camiseta. Eles fizeram, o MBL está convocando esse ato há mais ou menos 2 meses, né? E eles estavam muito nessa linha da terceira via, de furar essa polarização, de não defender nem o Bolsonaro, nem o ex-presidente Lula. Mas depois, assim, enfim, com essas declarações do presidente Jair Bolsonaro, com o recrudescimento da crise política aqui no país, né? Eles acharam que seria a oportunidade de atrair outros setores, né? Setores da esquerda. Tem lideranças aí desses grupos, né? Do Vem Pra Rua, do Livres, né? Do MBL, que falaram em fazer uma espécie de diretas já, né? Com a união aí de diferentes grupos políticos no mesmo palanque. E aí eles decidiram, né? Nesses dias, mudar esse mote, mudar esse chamamento para o Fora Bolsonaro. Eles falam que é uma bandeira mais ampla, que poderia unir diferentes setores que hoje fazem oposição ao Bolsonaro. Mas isso é visto, como foi uma mudança mais recente e tem todas essas questões do passado, né? Parte da esquerda não tem confiança nisso, né? Fala que alguns grupos aí da esquerda, né, como o PT, o PSOL, a CUT, eles falam que isso não é muito confiável, que não tem como abraçar essa causa, sendo que até há poucos dias eles, como você falou, né, Fê, eles fizeram camiseta, fizeram cartazes e uma divulgação, na verdade, com esse mote do nem Bolsonaro, né, nem Lula. Vamos ver o que vai acontecer. Aí a gente comenta semana que vem aqui. Cris, mais uma. Cris, obrigada, viu? Bom fim de semana para você. Até a próxima. Obrigada e bom fim de semana a todos. Bom fim de semana. Essa foi Cristiane Agostini, repórter do Valor Econômico aqui no Bastidores da Política.